Lève tes mains au ciel, commence à apprécier le Seigneur. Levanta tuas mãos no céu, começa Tu a sais que agradecer tu es ao dans sa Senhor. présence. Sabes que estás na sua presença. Dans sa présence, il a la bénédiction. Na sua presença a Dans bênção. sa présence, il a le changement. Na sua presença Dans a sa présence, mudança. il a la guérison. Na sua presença a cura. Car lui, il fait toutes choses bonnes à son temps. Ele faz todas as coisas boas ao seu Élève ta tempo. voix, apprécie le Seigneur. Levanta a tua voz, agradece ao Senhor. Aujourd'hui, c'est une soirée de changement. Hoje é uma noite de mudança. Quelque chose se passera dans ta vie. Alguma coisa vai acontecer na tua vida. Élève ta voix, apprécie le Seigneur. Levanta a tua voz, agradece ao Senhor. Élève ta voix, apprécie le Seigneur. Levanta a tua voz, agradece ao Senhor. Élève ta voix, apprécie le Seigneur. Levanta a tua voz, agradece ao Roi de Senhor. gloire, nous te bénissons. Rei da glória, te abençoamos. Roi de gloire, nous te bénissons. Rei da glória, te abençoamos. Roi de gloire, nous te bénissons. Rei da glória, te abençoamos. Au nom puissant de Jésus, Em nome poderoso de Jesus. tu as ainsi prié. Assim oreste. Nous allons prier. Vamos orar. Pendant que tu es debout, prends ta Bible. Enquanto estás em pé, pega a tua Isaïe Bíblia. 45, 1 à 3. Isaías 45, 1 a 3. Amen. Amém. Il faut une personne qui prie Deve ter alguém orando pour que tu exauces. para que Deus atenda. Alléluia. Amém. Tu vas prier ce soir. Vais orar essa noite. Dans Isaïe 45, verset 1 à 3. Isaías 45, 1 a 3. Ainsi parle l'Éternel Assim diz o Senhor à son oué à Henrique ao seu ungido, a Ciro, qu'il tient par la main a quem toma pela pour sua mão terrasser les nations devant lui, para abater as nações pour diante dele. relâcher la ceinture des rois, É para soltar pour lui os salmões ouvir dos les portes, reis, para abrir as portas, afin qu'elle ne soit plus fermée. é para que já não seja Dit, je fechado. marcherai devant toi, Eu irei diante de ti j'aplanerai les chemins, mon e Dieu, endireiterei os teus je caminhos romprai les tortos. portes des reins Quebrarei as portas et je dos ombros briserai les verrous de e fer. despadecerei os Je ferrolhos te do donnerai des ferro. trésors E eu cachés, te darei tesouros des escondidos richesses e enfouies, as riquezas afin que tu endurecidas, saches que je suis para l'Éternel, que possa saber que eu sou o Senhor. qui t'appelle par ton nom. O que te chama pelo seu Dis à nome. ton voisin, Dieu te connaît par ton nom. Diga ao Deus te conhece pelo teu nome. Il t'appelle par ton nom. Ele te chama pelo teu nome. Tu vas prier, Seigneur. Vai orar, Senhor. Il dit, ainsi parle l'Éternel à son oint. Assim fala o Senhor ao seu ungido. Par l'onction dans cette Pela commission, unção dessa comissão. brise toute montagne sur mon chemin. Quebra toda a montanha no meu Brise caminho. toute force de blocage dans ma vie. Quebra toda forma Tout de ce qui a bloqueio na bloqué minha ma vida. destinée. Tudo que bloqueou Tout meu ce qui a destino. bloqué mes affaires. Tudo que bloqueou meu Tout ce qui a negócio. bloqué mon dossier. Tudo que bloqueou meu dossiê. Seigneur, par l'onction dans cette commission, Senhor, pela unção dessa comissão. brise Quebra toutes les forces de blocage. todas as forças de bloqueio. Toutes les forces qui bloquent ma destinée. Todas as forças que Qui bloqueiam o meu bloquent destino. mon progrès. Que bloqueiam o meu Ouvre ta progresso. bouche, commence à prier. Abra a tua boca e começa a orar. Ne sois pas un spectateur. Não esteja como Tu ne veux pas venir espectador. voir quelqu'un. Você não veio Tu assistir veux venir alguém. rencontrer Dieu. Você veio encontrar Et lui Deus. te demande Ele te de peça prier. para orar. Ouvre ta bouche, prie. Abra a tua boca, Toute ora. force de blocage Todas as forças de bloqueio dans ma vie na minha vida soit brisée. seja quebrado. Soit brisée. Seja quebrado. Toutes les forces Todas as forças des ténèbres das trevas qui bloquent ma vie, que bloqueiam a qui minha vida, bloquent mon que dossier, bloqueiam o meu qui dossiê, bloquent ma que promotion, bloqueia a minha qui bloquent promoção, mon mariage, que bloqueia o meu qui casamento, bloquent ma que carrière. bloqueia a minha Toutes les carreira, forces des ténèbres todas as forças das sur trevas, cette montagne, nesta toutes montanha, les forces des ténèbres todas as forças das sur trevas, cette montagne nesta montanha, soient détruites, seja destruído, soient détruites, seja destruído, soient détruites, seja destruído, soient détruites, seja destruído, soient détruites. seja destruído. La kakabi, babo, papi, la kosoba. Ouvre ta bouche, prie. Abra tua boca ora, Que toute force que todas as forças qui bloque ta que vie, bloqueia a tua vida, toute force todas as qui forças bloque ta que carrière, bloqueia a tua soit carreira, brisée, seja quebrado, soit 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 brisée. seja quebrado. La kakababi labo. Zekebe, bébé, bébé, bébé. La kabababi lako. Le kebi babobo. Every force of darkness Todas as forças das blocking trevas, my life. bloqueiando a Every minha vida. force of Todas as darkness forças do bloqueio das blocking my trevas destiny. que bloqueiam meu Every destino. force of darkness Todas as forças das blocking my trevas marriage. que bloqueiam meu Every casamento. force of darkness Toda a força das blocking my trevas destiny. bloqueando meu destino. Tonight, Esta noite, esta it is noite. destroyed. Nossa It is noite destroyed. está It is destruído. destroyed Está by quebrado the anointing pela unção in this commission. dessa comissão. Par l'onction Pela unção dans cette commission.
commission, nessa comissão, toutes les forces todas as forças de de blocage, bloqueio, toutes les forces todas as forças sataniques satânicas qui ont mis l'embargo que meteram com dans ma bloqueio destinée no meu destino, soient détruites, sejam soient destruídos, anéanties. sejam Toute force neutralizados. de ténèbres, Toda a força das toute trevas, force d'embargo toda força de dans embargo ma vie na minha soit vida détruite, seja soit destruído, détruite, seja soit destruído, détruite seja destruído par l'onction pela unção dans cette commission, dessa comissão, par l'onction pela unção dans cette commission. dessa comissão, Toute force toda qui força bloque ma que vie, bloqueia a minha qui vida, bloque ma que carrière, bloqueia a minha qui carreira, bloque mes affaires, que bloqueia meu qui negócio, bloque mes projets, que bloqueia meus qui projetos, bloque mon voyage, que bloqueia o meu soit viagem, détruite, seja soit destruído, détruite, seja destruído, est détruite, seja destruído, est détruite, seja destruído, est détruite. destruído, Au nom de Jésus, em nome de Jesus, au nom de Jésus, em nome de Jesus, la kakababilabo, em nome de Jesus, Zekebi babo em babi, nome de Jesus, Zakakaka em babibo, nome de Jesus, Weke bebe em babo, nome de Jesus, Weke babi em babo, nome de Jesus, Waki em kako babi, nome de Jesus, toute force em nome satanique, de Jesus, toute force toda satanique, força satânica, every force of darkness, toda força das every trevas, force of toda darkness força das that has trevas set an embargo que colocou in my embargo ministry, na minha in vida, my life, na minha in casa, my destiny, no meu in destino, my marriage, no meu casamento, destroy, destruído, destroy, destruído, destroy, destruído, détruite, destruído, détruite, destruído, toute force de ténèbres, toda força das toute trevas, force de ténèbres, toda força das toute trevas, force de ténèbres, toda força das toute force de trevas, ténèbres toda força das dans ma trevas vie na minha vida soit détruite seja destruído par l'onction pela unção dans cette commission. dessa comissão. Tout ce qui ne peut pas Todo que não pode arrêter arrêtar cette será commission, essa comissão. tout ce qui m'a arrêté Todo que não pode parar avant antes ne va plus m'arrêter. não pode mais Ne me va plus parar. m'arrêter. Não pode mais me Ne va parar. plus m'arrêter. Não pode mais me Toute parar. force de ténèbres Toda a força das qui trevas bloque ma vie, que bloqueia a minha vida. détruite, Destruído. détruite, Destruído. détruite, Destruído. détruite, Destruído. détruite. Destruído. Wakaba bilabo, Zekebe bibabo, Wakaka bibaboba, la kaka bibabo, toutes les barricades Todas sur as mon barreiras chemin, no meu toutes les caminho. barrières Todas as sur mon barreiras chemin no meu caminho sont détruites, são destruídas. 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 sont détruites. São destruídas. Baba bibabobo, Em nome de Jesus. le kebibabo baba, Em nome de Jesus. Zakaba bibabo, le kebibabo baba, ouvre ta bouche, prie. Abra tua Ouvre boca ta bouche, agora. prie. Abra tua boca Ce agora. soir, Essa noite, sur cette montagne, nesta montanha, toute force de ténèbres toda a força das qui trevas bloque ma que vie, bloqueia a minha qui vida, bloque ma que carrière, bloqueia a minha qui carreira, bloque mon que mariage, bloqueia meu le feu casamento. consume, Tudo. le feu consume, O fogo le feu consuma. consume, O fogo consuma. le feu 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 consume, O fogo consuma. par l'onction Pela unção dans cette commission. nessa comissão, Toute force toda a força des ténèbres das trevas qui bloque ma que destinée, bloqueia o meu destino, qui bloque mon que mariage, bloqueia o meu qui bloque casamento, ma que carrière, bloqueia a minha qui carreira, bloque mon progrès. que bloqueia meus Ce projetos. soir, Esta noite, détruire, destruído, détruite, destruído, détruite, destruído, détruite, destruído, détruite. destruído. Je dois progresser, Eu devo je progredir, dois avancer. eu devo Rien avançar, ne doit m'arrêter. nada vai me Mon parar, cas est différent. nada vai Ce parar. soir, Esta noite, tout ce qui m'a arrêté tudo que me parava est détruit. estão Tout ce qui destruídos, m'a arrêté tudo que me parava est détruit. está destruído. La stérilité, A la esterilidade, stagnation, a la estagnação, pauvreté. Em em nome de Jesus, toute force toda força des ténèbres, das trevas, toute force toda força satanique satânica qui a que bloqué bloqueou mon o progrès, meu progresso, mon ministère, o meu ma mistério, destinée, o meu mon destino, mariage, o meu mon casamento, voyage. o meu viagem, Toute force toda des força ténèbres, das trevas, toute force toda força satanique satânica sur mon chemin. no meu caminho. Le feu du Saint-Esprit, O fogo do Le Espírito feu Santo. consume. O fogo do Le feu Espírito Santo. consume. O fogo Le feu consuma. consume. O fogo Le feu consuma. consume. O fogo Le feu consuma. consume. O fogo le consuma. feu consume. O fogo consuma. Wakababilabo, Wekebilabo, Zekebibabo, Baba Baba, Wakakababilabo, Lekeleke Sibaloba, Wangalakabibaloba, Zekebibabo, Weke, Zangika Kobabilabo, Wangalika Kobaba, Zakabibabo, Papa Bibabo, Papibabo, Lakabibabo, ne sois pas un spectateur. Não seja espectador. Não seja espectador. Wakibabo, le feu du Saint-Esprit. O fogo do Le Espírito feu du Santo. Saint-Esprit. O fogo do Le feu du Espírito Santo. Saint-Esprit. O fogo do Espírito Santo. Consuma. Consume. Consuma. Consume. Consuma. Consume. Consuma. Là où ils ont fait les invocations Todo contre mon encantamento. progrès. Todo Là où ils ont encantamento. fait les invocations Todo pour me encantamento. bloquer.
Le feu consume. O fogo consuma. 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 L'onction Unção dans cette commission. dessa comissão. Lève-toi, Levanta. roi de gloire, Rei da glória. dans ma vie. Na minha Dieu vida. de cette commission. Nessa comissão. Lève-toi, Levanta-te. détruis. Levanta-te. Dieu de vengeance. Toda vingança. Lève-toi, Levanta-te. parrain. Mano. Pas de bouclier. Pai da Les grands et les Levanta. petits boucliers. O bouclier. Lève-toi Levanta-te. contre les adversaires, Pega contra contre os les adversários. persécuteurs, Contra os contre les perseguidores. affligés. Contra. Ce soir, Nesta sur noite. cette montagne, Nesta montanha. sur cette montagne, Nessa montanha. sur cette montagne, Nessa montanha. Wakababilabo, Lekoko. Wekebi Babo Babi, Lekoko. Wekebi Babo Baba, Yabakata veke Zakababile, Wekebi Lago Baba, Zakabi Babo Baba, Alléluia, alléluia. Lakalika Go Babi, Alléluia. Wakabilo, Alléluia. Wekebi Labo, Au nom de le Jésus. feu consume, O fogo consuma. le feu consume, O fogo là où il consuma. faut les invitations, Onde les vão fazer incantations, encantamento. là où il faut les incantations, Onde vão fazer contre mon encantamentos. progrès, Ou para me là où il bloquear. faut les incantations, Onde vão fazer contre ma encantamentos. vie, Contra a minha vida. feu consume. O fogo Le consuma. feu consume. O fogo Le consuma. feu consume. O fogo consuma. Le feu consume. O fogo le consuma. feu consume, Fogo Le consuma. feu consume. O fogo Le feu consuma. consume. O fogo Le consuma. feu consume. O fogo le consuma. feu consume, O fogo consuma. Wakababilabo, Alléluia. Wekebilabo, Alléluia. Babi Babo Au Babi, nom de Jésus. Leki Babo Babi, Au nom de Jésus. Zakabilabo, Em Bilabo, nome de Jesus. Wekebi Babo, Em nome de Wekebi Jesus. Babo Baba, Kokozaka. Langalika Soba, Zibro lobaya Lengelika kozizeke. Kobaba, Zizizozozaza. Zekebe, Ne kreke Zekebe, Zekebe Bobo, Baba, 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 Babi Babo, le feu consume, O fogo Le feu consuma. consume. O fogo Le feu consuma. consume. O fogo Le feu consuma. consume. O fogo Le consuma. feu consume. O fogo consuma. Consume. O fogo. Consume. O fogo. tout blocage, Todo bloqueio. toute force, Toda força. de blocage, De bloqueio. toute force Toda qui força. bloque Que bloqueia. ma destinée O meu maritale, destino ma marital. destinée O meu maritale, destino ma marital. destinée O maritale, meu destino toute marital. force Toda força. des ténèbres, Das trevas. toute force Toda força. des ténèbres Das trevas. qui a bloqué Que bloqueou mon o mariage, meu casamento. mon voyage, O meu mon viagem. progrès, O meu progresso. ma promotion, A minha ma promoção. prospérité. A minha Le prosperidade. feu consume, O fogo le queima. feu consume, O fogo queima. le feu consume, O fogo queima. le feu consume, O fogo queima. le feu consume. O fogo queima. Wakebiabo, Ekekekekeke. Niko kozaya. Lekebebe, Lekebibo, Wakabilabo, 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 Zaki Lako Babi, Langali Kakoba, Zeke, Bambi Papa Papi, Lekeli Kakoba Bibao, Wakabi Babo, Lekebi Babo, Wekeli Kakoso Babi, Langaba, Langaba. Merci, roi de gloire. Obrigado, Rei da Glória. Merci, roi de gloire. Obrigado, Rei da Glória. Lève tes mains, je commence à balancer ta main. Levanta as tuas mãos e começa a abanar. La kabilabo, Chicago babilaba, Zaka, Zagira koba bilabo, Wekeli kako babilabo, Zanga likako babile, Wekeli kako so babile. Merci, roi de gloire. Merci, roi Obrigado, de Rei da gloire. Glória. Obrigado, Rei da Merci, Glória. Seigneur. Obrigado, Senhor. Au nom de Jésus, tu as ainsi prié. Em nome poderoso de Jesus, assim oraste. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te Senhor bénissons. Todo-Poderoso, te abençoamos. Dieu de cette commission, Deus dessa comissão, tu es fidèle. tu és Tu fiel. n'as jamais déçu ton serviteur. Nunca deixaste o teu servo. Ce soir, Esta noite, nous invitons ta présence. nós convidamos a tua Envoie-nous presença. ta parole. Envia-nos a tua palavra. Confirme ta parole Confirma a tua dans la palavra vie de chacun de nous. na vida de cada um Fais de nós. cela au Père Faça o Pai et reçois toute la gloire e receba toda a dans le glória. nom puissant de Jésus. Em nome poderoso de Au Jesus. nom puissant de Em Jésus, nome poderoso de Jesus. assois-toi sur la tête de tes ennemis. Senta na cabeça dos teus inimigos. Assois-toi sur la tête de s'enfoncer pour E toujours certifica que estão afundados. dans le nom puissant de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Souhaite la bienvenue à ton voisin Deseja boa-vinda ao teu qui est à ta vizinho, gauche, à ta droite. à direita, à Il esquerda. est bienvenu Bem-vindo à ta saison de progrès, à tua estação de ta progresso, saison de percée. à tua estação de avanço. Tout ce qui t'a bloqué, Tudo que te bloqueou, t'a libéré, libertou, t'a libéré te libertou. dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ah,
Amen. Amém. C'est notre mois de la louange. É esse nosso mês de louvor. Et l'une des choses É uma das coisas que la louange fait la vie de quelqu'un, que o louvor faz na vida de alguém c'est de balayer le terrain. é varrer o terreno. Parce que dans le livre Porque no livro, de Romains chapitre 8 verset 31, em Romanos 8:38, si Dieu est pour nous, se Deus é por nós, qui sera contre nous? quem será contra Lui nós? qui n'a pas épargné É aquele que não poupou son propre o fils, seu próprio filho qui l'a livré pour nous tous. e que o livrou por nós todos. Comment ne nous donnera-t-il pas Como não nos dará toutes dele choses todas as coisas gratis? grátis? Toutes choses. Todas as coisas. La santé, A saúde, le mariage, o casamento, le voyage, a viagem, la prospérité, prosperidade, le progrès. progresso. Mais la louange Mas o louvor attire atrai et maintient e mantém, la mantém présence de Dieu. a presença de Et Deus. quand Dieu est avec toi, E Deus, quando está contigo, tous les obstacles sont fermés. todos os obstáculos estão ultrapassados. Alléluia. Amém. Donc, c'est notre mois de la louange. Então, é nosso mês de louvor, Engager le pouvoir perçant engajando o poder perfurador de la louange. do louvor. Et n'oubliez pas, E não nous avons esquece, 2 jours temos 2 dias de briser ou vaincre les obstacles de ta vie. quebrar e vencer os obstáculos da tua vida. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Ésaïe Isaías 45. 45. Commençons par là. Vamos começar ali. Ésaïe 45. Isaías 45. Alléluia. Amém. À partir du verset 1. A partir do versículo 1. Ésaïe 45. Isaías 45. À partir du verset 1, A partir do versículo 1. la Bible dit, A Bíblia diz: ainsi parle l'Éternel Assim diz o Senhor à Cyrus. aos Ici, seus tu mets ungidos, ton nom. aos seus Círios, você põe teu nome. Alléluia. Amém. Qu'il tient par la main. A quem tomo pela sua mão. Je vois la main invisible de Dieu Eu vejo a mão invisível de te Deus tenir. te pegar. Partout tu es bloqué. Em todo sítio onde você está Partout bloqueado. tu es en train de patiner. Em todo sítio onde você está La travando. main invisible, A mão la invisível. main élastique de A Dieu mão elástica de est en Deus. train de te tenir déjà. Está te Est en train de te tomando. tenir déjà. Está te Est en tomando. train de te tenir déjà. Está te tomando. Qu'il tient par la main droite. A quem pega pela sua mão Pour direita. faire quoi? Para fazer o Pour quê? terrasser Para les derrubar nations devant lui. as nações diante dele. Les nations devant lui. As nações diante dele. Pour relâcher Para, la ceinture du roi. para soltar os lombos dos reis. Amen. Amém. Ici, relâcher la ceinture du roi É, aqui, largar a cintura dos reis, parle de la faveur spéciale. fala-se do favor especial. La ceinture, relâcher la ceinture des rois. Soltar os lombos dos Donc, reis. obtenir une faveur spéciale É para obtenção do favor especial de la part des rois. da parte dos reis. Amen. Amém. Avant la fin de ce mois, Antes do final desse mês, quelqu'un va obtenir la faveur d'un roi. alguém vai obter o Quelqu'un va favor de um obtenir rei. la faveur d'un roi. Alguém vai obter o favor de um rei. Dieu va te favoriser. Deus vai te favorecer. Tu seras favorisé. Você vai ser Là où les hommes favorizado. t'ont disqualifié, Onde os outros foram le Seigneur va te desqualificados, surqualifier. o Senhor vai te Là où les hommes qualificar. t'ont disqualifié, Onde os le homens te Seigneur va te desqualificaram, favoriser. o Senhor vai te favorecer. Tu n'es pas la personne à qui je parle. Você não é a pessoa a quem eu estou a falar. Amen. Amém. Pour terrasser les nations devant lui. Para bater nações diante dele. Pour relâcher la ceinture du roi. É para largar, Pour lui soltar os lombos ouvrir dos les reis. portes fermées. Para abrir diante dele as portas Et que fechadas. ces portes ne soient plus jamais fermées. É para que as portas não sejam nunca mais fechadas. Et dans Ésaïe chapitre 8, chapitre 60, verset 11, É no Isaías 60, 11, la Bible dit, a Bíblia diz: tes portes seront continuellement. as tuas portas estarão continuamente abertas. Elles seront fermées, Elas estarão fechadas. elles ne seront pas fermées. Elas não serão fechadas. Ni de jour, ni de nuit. Nem de noite, nem de dia. Afin de laisser entrer Para deixar entrar les trésors des nations os tesouros da nação. et les rois avec leur suite. E os reis com seus casacos. Amen. Amém. Tu as une boutique. Você tem uma loja. Ce n'est pas parce que tu as ouvert la porte de la Não é boutique. porque você abriu a loja da loja. Que les abriu clients a vont porta venir da loja acheter. E os clientes virão. Non. Não. C'est quand tes portes spirituelles E quando as tuas portas espirituais sont ouvertes, estão abertas, les clients vont venir. os clientes virão. Même quand ils vont trouver la porte fermée, Mesmo quando encontrar a porta ils fechada, vont aller chez toi. eles irão na tua Ils vont casa. t'appeler au téléphone. Eles vão ligar. Les portes, quand elles sont fermées, As portas quando estão fechadas, Amen. amém. Partout où tu te trouves, Em todo sítio onde você tu se seras encontra, localisé. você será Parce que localizado. ton étoile brille.
brillera. Porque tua À estrela partir brilhará. de ce soir, A partir dessa je noite, vois ton étoile eu vejo a tua estrela briller, brilhar, briller brilhar jusqu'en Afrique du Sud, até no jusqu'au fim, Nigeria, até Nigéria, jusqu'aux États-Unis, até os Estados Unidos, jusqu'au Canada, até Canadá, jusqu'à Londres, até Londres, jusqu'en Allemagne, até jusqu'à Dubaï, até Dubai, jusqu'en Australie. até Ton Austrália. étoile va briller. A tua estrela vai Ton brilhar. étoile va briller. A tua Ton estrela vai étoile va brilhar. briller. A tua Tu estrela se vai dois brilhar. dire un bon Certo? amen. Diga bom amém. Amen. Amém. Que ceux que Dieu a prédestinés É aqueles que Deus predestinou pour te favoriser, para te favorecer. ceux qui détiennent ta bénédiction, Aqueles que contêm a tua partout où ils bênção. se trouvent, Em todos os sítios onde se encontram. l'ange de l'éternel, É a força dos teus. l'ange de l'éternel, A arma do Senhor. ou ange du Seigneur, Amém. est en train d'être mobilisé Está a ser mobilizado pour aller les localiser. para ir Pour localizá-lo. aller les Para localiser. ir localizá-lo. Pour aller les Para localiser. ir localizá-lo. Tu seras favorisé. Você será favorizado. Tu seras favorisé Você será favorizado. dans le nom puissant de Em Jésus. nome poderoso de Dans le Jesus. nom puissant de Em Jésus. nome poderoso Dans le de nom de Jesus. Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Dieu a fait la vie Deus fez a vida pour progresser, para progredir, pour avancer, para avançar, pour aller de l'avant. para ir à frente. Et quand la vie manque de progrès, E quando a vida já não tem progresso, ça devient un fardeau. torna-se fardo. Tu vois quelqu'un, Você vai ver alguém, 2 ans, 2 anos, 3 ans, 3 anos, 4 ans, 4 anos, 5 ans, 5 il anos, n'y a pas de changement. não há mudança. Amen. Amen. Ça devient un fardeau. Torna-se fardo. Ça devient un fardeau. Torna-se Ça fardo. devient un fardeau. Torna-se fardo. Pourquoi? Por quê? Tout ce qu'il vit Tudo que ele vive, doit progresser, toda a vida doit progredir, avancer. tem que avançar. Quand tu as un enfant de 2 ans Quando você tem filho de 2 anos, qui ne mange pas encore, que não anda ainda, il devient un sujet de souci. você torna-se sujeito de lamentações. Pourquoi? Porque Dès que l'enfant a 1 an, quando a criança atinge ano, il doit commencer à marcher. ele tem que começar a andar. D'autres enfants, 8 mois, 9 mois. 8, 9 meses, Amen. Amen. Commence à se lever déjà. eu começo a se Pourquoi? levantar. Por quê? C'est la loi de la nature. É a lei da natureza. Si tu as un enfant Se você tem filho qui a plus d'1 an que tem mais de ano et qui ne marche pas, e não anda, ce soir sur cette essa montagne, noite nessa je montanha, vois la main invisible de eu Dieu. vejo a mão C'est invisível de tendre Deus. vers cet enfant-là. Ele se tender Il dessa reçoit la criança. force de E marcher. ele recebe a força Il reçoit de la andar. force de Ele marcher. recebe a força Il reçoit de la andar. force de Ele marcher. recebe a força Dans de le nom andar. puissant de Jésus. Em nome de Jesus. Dans Proverbe chapitre 4, verset 18, Em Provérbios 4, 18, il dit le sentier du juste, ele diz as varredas do justo, le sentier du juste as varredas do justo est un chemin resplendissant é caminho resplandecente. dont l'éclat va croissant. É quando a luz brilha e brilha Amen. mais. Donc, Amém? l'éclat doit aller croissant. A luz tem que brilhar. Ta vie doit aller de mieux en mieux. A tua vida tem que ir de melhor a Ta melhor. vie doit connaître les progrès. A tua vida tem que conhecer Et en progressos. tant que chrétien, E como crente, ta vie doit connaître les progrès. a tua vida tem que conhecer progressos. C'est vrai. É verdade. Personne n'est né grand adulte. Ninguém cresce, nasce grande, adulto. On est un enfant. Você nasce Mais criança on doit grandir. e depois tem que Parce crescer. que la vie a des étapes. Porque a vida tem etapa, La vie a des étapes. a vida tem etapa. Après une étape, Depois de tu etapas, entres dans l'étape suivante. você vai na etapa Donc, tu dois seguinte. aller de gloire en gloire. Você tem que ir de glória em glória. C'est ça le thème de Shiloh. É isso o termo do Te Shiloh. prendre au point 1, Ele te toma no ponto 1, te propulser au point 4. ele te leva no ponto 4, Te prendre du point 4, ele te leva do ponto t'amener au 4 point 7. até o ponto 7. Que toi qui étais stérile, É você que nasceu estéril, amen, tu quittes de la stérilité sai da à esterilidade 3 enfants. a 3 filhos. Alors, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Você não entendeu o que eu disse? Donc, tu vas de gloire en gloire. Então você vai de glória em De glória. gloire en gloire. De glória em glória. Alléluia. Amen. Ça sera ton témoignage. Será o teu testemunho. Ça sera ton témoignage. Será o teu testemunho. Amen. Amém. Partout où tu te trouves aujourd'hui, Em todo sítio onde você se encontra hoje, tu dois être là pour un moment. você tem que estar ali para momento. Partout où tu te trouves, Em todo outro sítio onde você se tu dois encontra, être pour un moment. você tem que estar ali por Pas pour momento. toujours. Não para sempre. Non. Não. Parce que la vie est un voyage. Porque a vida é uma viagem. Si la vie est un voyage, Se a vida é uma viagem, chaque point où je me trouve, em todo ponto onde me encontro, je suis de passage. eu estou a passar. Là où tu te trouves, Em onde você se encontra, amen. amém. Es-tu de passage Você está a passar, ou c'est l'arrêt de bus ou é a paragem ou do c'est autocarro, terminal pour toi? ou será término para ti. Là où tu te trouves là, Onde você se encontra ce n'est agora, pas terminal. não é C'est pas le término. terminus. Não é término. Non. Não. Mais c'est
un passage. mas é uma passagem. Alléluia. Amém. Mais si tu es à un passage, Mas se você está numa passagem, c'est juste pour un temps. é simplesmente para momento, Parce que tu dois aller à un autre porque niveau. você tem que ir a outro meio. Mais quand tu restes à un passage, Mas quando você chega numa à passagem, un arrêt, numa paragem, pendant longtemps, durante muito tempo, ça devient problème. torna-se problema. Alléluia. Amém. Ça devient... Si tu es dans une situation, Se você está numa situação, pendant longtemps, durante muito tempo, ce n'est pas normal. não é normal. Et si ce n'est pas normal, E se não é normal, ce n'est pas de Dieu. não é de Deus. Alléluia. Amém. Ce n'est pas de Dieu. Não é de Deus. Si ce n'est pas normal, Se não é normal, ce n'est pas de Dieu. não é de Deus. C'est pour dire quoi? É para dizer o quê? N'accepte jamais Não aceita nunca ta position actuelle a tua posição atual comme étant ta portion. como seja a tua porção. Amen. Amen. Ta position actuelle A tua posição n'est pas atual ta portion finale, não deve ser a tua mais posição c'est juste final. un passage. É simplesmente uma passagem. Peut-être obligé, É você obrigado, mais un passage. mas uma passagem. Es-tu avec moi? Estás aí comigo? N'accepte jamais ta position actuelle Nunca aceita a tua posição atual comme étant ta portion finale. como seja a tua porção final. Pourquoi? Por quê? Toute situation Toda situação est changeable. pode se mudar. Toute condition Toda condição est changeable. pode se Ta mudar. condition aussi A tua condição também doit changer. tem que mudar. Doit changer. Tem que mudar. Avant Shiloh 2015, Antes de Chilo ta 2015, position va a changer. tua posição vai Ta mudar. condition va A tua changer. posição vai Si c'est mudar. toi, dis un bon amen. Se tu diga bom amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Donc, Então, ta position actuelle a tua posição atual n'est pas nécessairement ta destination finale. não é necessariamente o teu destino final, Mais c'est juste une étape. mas é simplesmente uma etapa. Juste une étape. Uma etapa. Amen. Amém. Juste une étape. Uma etapa. Ruth, Ruth. dans le livre de Ruth, O livro de Ruth c'était une femme. era uma mulher. Elle s'est mariée très jeune. Ela casou-se muito cedo. Quelle faveur. Que favor. Amen. Amém. Malheureusement, Infelizmente, le diable qui ne dort pas o diabo que não dorme, a frappé tôt. ele Elle s'est mariée jeune. casou cedo. Et très jeune, elle a perdu son mari. E muito cedo perdeu seu marido. Très jeune, mais veuve. É muito jovem, mas viúva. Alléluia. Amen. Veuve sans enfant. E viúva sem filho. Elle se demandait, Ele se est-ce perguntava: que je vais encore me marier? será que irei me casar outra Est-ce vez? possible que je me marie encore? Será possível me casarei outra vez? Alléluia. Amém. Amen. Amen. Mais elle a compris Mas ele entendeu. que le Dieu qui priait sa belle-mère, Mas o Deus de oração chama-se mãe. non, le Dieu qui adorait sa belle-mère O Deus que adorava a sua était un Dieu de changement. era Deus de mudança. Alléluia. Amen. Pourquoi? Por quê? Dans Ruth chapitre 1 verset 6, No livro de Ruth 1:6, la Bible dit a Bíblia diz: que Naomi se leva Naomi avec levantou-se ses belles-filles com as suas pour repartir Son. à Bethel. para ir a Betel, Parce qu'elle avait appris porque ela depuis le ouviu pays de Moab desde o país de que Moab Dieu avait visité son peuple que Deus visitar en lui a accordant seu du povo. pain. E levou o pão. Amen. Amém. Elle et son mari Ele e seu marido avaient quitté Bethléem saíram do parce qu'il y Betlém avait crise économique. porque havia uma crise Ils sont econômica. allés à Moab. Eles foram a Moab. Arrivés à Moab, Chegaram a Moab, son mari est mort. o seu marido Elle morreu. est restée veuve. E ela ficou viúva. Et elle a appris là-bas E ela que Dieu aprendeu a ali visité son peuple. que Deus visitou o Il y a seu eu povo. progrès économique. E houve progresso econômico. Toutes les activités E progressaient. toda a atividade progredia. Et s'est levée pour E repartir. ele se levantou para Et voltar. quand Ruth a entendu cela, Ruth ouviu isso. elle a compris Ela que entendeu ce Dieu-là é que aquele Deus change les conditions. muda a Il condição. peut changer ma Também situation. pode mudar a minha Et sa situação. belle-mère leur dit, Então, S'il a vous sua plaît. sogra disse: à mon âge, a minha je idade, ne peux plus avoir des enfants já não posso ter filho pour vous donner para vos dar, comme mari. como para vos Donc, casar. s'il vous plaît, Me faz favor, je vais repartir chez moi. eu vou voltar Alors, à minha vous- terra. Então vocês Repartez chez vous. voltem também na vossa Vous êtes terra. libre d'aller vous remarier. É para irem casar-se. Alléluia. Amen. Écoute ce que Ruth a dit. Escuta o que a Ruth disse. Ouvre ta Bible. Abra a tua Bíblia. Ruth. Ruth. Ruth, c'est après Matthieu. Ruth é depois de Mateus. Ouvre Ruth. Non, si tu connais Ruth, ouvre. Hein, ouvre. Abre se você sabe. Abre. Verset 7. Versículo 7. Elle sortit du lieu qu'elle habitait.
pelo que saiu do lugar accompagné onde de ses habitava, deux belles filles. e a companhia das suas noras, Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. e indo ele em caminho para voltar à terra de Judá, Naomi dit alors à ses deux belles filles, disse Naomi às suas noras: allez, ide, retournez chacune à la maison de sa mère. voltai cada uma à casa da sua mãe, Que l'Éternel use de bonté envers vous, e que o Senhor use convosco benevolência, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Donc envers vos maris et envers moi. como vós usaste com os que faleceram e comigo, quer dizer, os vossos maridos e eu. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Que o Senhor vos dê que achei descanso cada uma em casa do seu marido. Et elle les baisa, les embrassa. E ele beijou-as. Elles élevèrent la voix et pleurèrent ensemble. Eles levantaram as vozes e choraram juntos. Verset 10. 10. Elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Et Naomi dit, E Naomi retournez mes filles. disse: voltai, minhas filhas. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Por que ireis vós Ai-je comigo? encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para se tornarem vossos maridos? Retournez mes filles, allez. Tornai, filhas, Je suis idem, trop vieille pour me remarier. que já muito velha para me casar. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand Ainda- cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filho, esperá-los eis até que viessem a ser grandes, detei-vos-lhes eis para que, sem tomardes maridos, não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. E eles levantaram as vozes e oraram outra vez. Orpa baisa sa belle-mère. E Orfá beijou a sua sogra, Mais Ruth s'attacha à elle. mas Ruth se apegou a ela. Orpa baisa. A Orfá deu beijos Elle est repartie. e ela foi. Mais Ruth Mas a Ruth s'est attachée. abraçou. Ton attachement O teu abraço détermine ta bénédiction. determina tuas bênçãos. Alléluia. Amém. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et Non. vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. E pelo que diz, Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. e disse, porém, Ruth: não me insiste para que eu deixe e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que passares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Elle a fait un choix. Ele fez uma escolha. Au lieu de repartir pour aller se remarier, Em vez de voltar para ele se casar, elle a préféré suivre la veuve. ela preferiu seguir a viúva. Pourtant, quand elle repartait, Em vez, por enquanto, quando en ia, tant que jeune como jovem, qui vient d'un pays étranger, que vinha de um país elle pouvait estrangeiro, trouver un mari, ele podia encontrar um marido. comme elle pouvait trouver un soulard, Eu também podia encontrar um bêbado, hein? Amen. Un embrouilleur. que alguém para Elle a enganar. compris Mas ela que entendeu le Dieu de Naomi que o Deus de a la Naomi capacité tem capacidade de restaurer para et restaurar de me donner e para me un dar mari parfait. marido perfeito. Mon frère, ma soeur, Meu irmão, minha irmã, ton choix a tua est escolha plus fort que tes chaînes. é mais forte que tuas correntes. Yes. Ton choix A tua escolha est la force la plus grande dans ta vie. é a força mais poderosa da tua vida. Par exemple,
Por exemplo, Personne ne t'a forcé de venir ici. ninguém te obrigou a vir aqui. Tu as choisi. Você escolheu. Amen. Amen. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, O dia que você deu a vida a le Jesus, diable était là. o diabo estava Il ali. n'avait pas le pouvoir Ele não tinha de poder t'empêcher. para te impedir. Ton choix A tua escolha est plus fort é mais forte que tes chaînes. que as tuas correntes. Aleluia. Donc, si jusqu'aujourd'hui, Se até agora tu es encore dans cette condition, você ainda está nessa situação, ça dépend de toi. depende de ti. Si tu décides ce soir Se você decidir essa noite que mon cas doit être que o différent, meu caso tem que ser le Dieu diferente, de Ruth doit être mon o Dieu, Deus de Ruth tem que ser meu le Deus, Dieu de Naomi doit être mon o Dieu, Deus de Naomi tem que le ser meu Dieu Deus, de Lazare doit être mon o Dieu, Deus de Lázaro tem que ser le meu Dieu Deus, de Bartimée doit être mon o Dieu. Deus de Bartolomeu tem que ser meu Ce Deus. Dieu-là va se révéler à toi. Esse Deus vai se revelar a ti. Amen. Amém. Amen. Amém. Refuse Nega d'observer, de regarder de olhar, ce observar que tu ne veux pas o que você não quer voir dans ta vie. ver na tua vida. La vie est un choix. A vida é uma escolha. Les blocages Os bloqueios sont réels. são reais, Mais ton choix mas a tua escolha de sortir des é blocages de sair dos est bloqueios plus fort é mais forte que les chaînes qui t'ont que bloqué. as correntes que te bloquearam. Amen. Amém. Si le diable t'a pas empêché de venir ici, E se o diabo não te impediu para il vir ne aqui, va pas t'empêcher de prendre ta ele bénédiction. não vai te impedir a receber as tuas Si le bênçãos. diable ne t'a pas empêché de venir ici, Se o diabo não te impediu de vir ce aqui, diable ne va pas t'empêcher de prendre ton miracle. esse diabo não vai te impedir a receber teu milagre. Amen. Pourquoi te plains-tu? Por que se queixa? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Senhor, o que se passa? Seigneur, pourquoi moi? Eu porque é meu, Senhor. Non! Não. La Bible déclare A Bíblia que declara: Dieu est fidèle. Deus é fiel. Dans Tite chapitre 1, verset 2. Em Jude, Deus, Dieu est trop fidèle pour mentir. Deus é muito fiel para mentir. Dieu ne peut pas mentir. Deus não pode mentir. Dieu ne peut pas mentir. Deus não pode mentir. Alléluia. Amém. Es-tu là avec moi? Estás aí comigo? Es-tu là avec moi? Estás aí Donc, comigo? ta position actuelle, A tua posição atual ta position actuelle A tua posição n'est atual toujours pas ta destination finale. nunca é sempre o teu C'est destino juste un final. arrêt de bus. É simplesmente uma paragem. Tu es dans un bus Você está num táxi, en route pour Mutamba. caminhando para Vous arrivez Mutamba. à Chikongolense. Você chega aos congolenses, Le bus s'arrête. o Les táxi gens para, descendent et les as gens montent. pessoas descem e sobem. C'est ton choix. É a tua Si tu escolha. veux descendre, Você quer descer? tu descends. Vais Mais descer. si tu penses Mas se que pensar tu vas encore quelque que part, vais ir a algum tu sítio, restes dans le bus. você fica no Personne ne va autocarro. te forcer E ninguém vai te obrigar de rester. para ficar. Ce soir, Essa noite, toute force toda a qui força t'a maintenu sur place, que te manteve no toute meu force de sítio, blocage toda a força dos dans bloqueios ta vie, na tua dans vida, ton mariage, no teu dans ta casamento, carrière, na tua dans carreira, tes enfants, nas dans tuas ta filhos, fécondité, na tua est fecundidade, détruite. está destruído, Est 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 está détruite. destruído. Toute force Toda força satanique satânica qui t'a que bloqué te bloqueou 2 ans, 2 anos, 3 ans, 3 anos, 5 ans, 5 anos, 10 ans, 10 anos, 15 ans, 15 anos, sans changement. sem mudança. Ce soir, Essa Dieu noite, de cette commission, o Deus dessa il comissão, est debout. ele está de pé. Debout pour toi. Il va changer pour toi. Ele vai mudar Il para va ti. frapper tes Ele vai ennemis. quebrar Il va para ti. ouvrir les Ele portes. vai abrir as Il portas. va ouvrir les Ele vai portes. abrir as Il portas. va ouvrir les Ele vai portes. abrir as Il portas. va ouvrir les Ele portes. vai abrir as Qui se doit portas. rester Se avec tu moi. diga Amen. amém. C'est possible. É possível. C'est possible d'avancer. É possível de avançar. Si tu décides. Se você decidir, Ton choix a tua est escolha plus fort é mais forte que tes chaînes. que as correntes. Amém. Donc, si tu acceptes Se você aceitar cette condition essa condição comme ta portion, como a tua porção, il n'y a pas de problème. não tem problema. Alléluia. Amém. Un jour, Dia, Dieu a dit, Deus disse: Esaïe, mon serviteur, Esaías, meu servo, va dire au roi Ézéchias vai dizer ao rei Ezequiel qu'il doit mourir. que ele vai morrer. Cette maladie-là Essa doença va le tuer. vai lhe matar. Alléluia. Amém. Le prophète est parti. O profeta Dit, foi. ainsi parle l'Éternel. Ele disse assim: diz o Senhor, Écris ton testament escreve teu parce testamento, que tu vas mourir. porque vais morrer. Amen. Amém. Ézéchias qui Et- comprenait qui il était, Ezequiel, que qui entendeu quem connaissait era, ses droits, que sabia os seus dit direitos, Seigneur, ele disse: Senhor, c'est pas possible. não é possível. Tu ne changes pas ta parole. Você não muda a tua Tu as palavra. dit Você diz que tu me rassasieras é que você me d'une sustentará longue vie. de uma longa Je ne suis vida. pas encore rassasié. Eu ainda não estou Donc, je refuse de saciado. mourir. Eu nego de morrer. Je refuse de mourir. Eu nego de morrer. Alléluia. Amém. Ésaïe 38, Isaías 38, verset 1 à 18. 1 a 18. Alléluia. Amém. Il a dit, Ele disse: les morts
Os mortos ne te louent pas. não te louvam. Si je ne te loue pas, Se eu não te louvar, qui va te louer? quem te louvará? Les morts Os mortos ne te louent pas. não te louvam. Seuls les vivants, Somente os vivos. les vivants qui te louent. Os vivos te louvam. Donc si tu me guéris, Se você me je curar, continuerai de te louer. eu vou continuar a te Je louvar. dis, ah, Ele disse, ah, à cause de ça, por causa disso, va dire à cet homme-là, vai dizer a este je homem, lui ajoute 15 ans. ainda aumento 15 anos. Amen. Amém. Tu peux dire non à cette condition. Você pode dizer não Tu a peux dire essa non à situação. ce problème. Você pode dizer não a este Tout problema. dépend de toi. Depende de ti. Tout dépend de toi. Tudo depende de Et ti. je sais Eu sei qu'il y a déjà une révolution que há uma revolução dans ton cœur. no teu coração. Ce problème Este va problema te quitter ce soir. vai te deixar essa Va te noite. quitter ce soir. Vai te deixar essa Va te noite. quitter ce soir. Vai te deixar essa Va te quitter noite. ce soir. Vai te deixar essa noite. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Qu'est-ce que alors je dois faire? O que eu devo fazer Lorsque je suis bloqué, quando eu estou les choses bloqueado? ne marchent pas. Tudo não funciona. Je dois connaître mon Dieu. Eu devo conhecer o meu Deus. Amen. Amém. Le Dieu que tu connais O Deus que você conhece détermine ta force. determina a tua força. Dans Daniel chapitre 11, Em Daniel 11, verset 32, 32, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu os que conhecem o seu Deus seront forts serão fortes et accompliront les exploits. e farão presas. Ceux qui Os que connaîtront leur Dieu conhecem o seu Deus seront forts serão et fortes accompliront les exploits. e farão presas. Donc, Então, Dieu que tu connais o Deus que conheces détermine determina la puissance de Dieu que tu o expérimentes. poder de Deus que você vai experimentar. Amen. Amém. Beaucoup de gens, Muita gente ils entendent Dieu. ouçam Deus. Je suis vainqueur. Eu sou vencedor. Je suis vainqueur. Eu sou Je vencedor. suis vainqueur. Eu sou vencedor. Quand un problème arrive, Mas quando um problema chega, ils sont finis. acabaram. Entends leur langage. Eles ouçam a sua linguagem. Ça a changé. Mudou. Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Por quê? Seigneur, Senhor, qu'est-ce que j'ai fait? o que é que eu fiz? Seigneur, Senhor, pourquoi ceci? por que isso? Pourquoi moi? Por que eu? Pourquoi moi? Por que eu? Si le problème t'est arrivé, Se o problema chegou, parce que c'est toi qui as la solution. é porque você que tem a Regardez, solução. nous Amém. fuyons les problèmes. Nós fugimos dos problemas. Amen. Amen. Les problèmes, Mas o problema cherche qui doit les résoudre. é procura quem pode resolver. Hein? Amém. Tout problème Todos os problemas est pour être résolu. devem ser resolvidos. N'est-ce pas? Amém. Donc, pendant que toi, Enquanto tu es en train de fuir você les problèmes, você está a fugir de problemas, les problèmes sont en train de chercher qui va me résoudre. o problema está a procurar quem vai Non, resolver. s'il va auprès de toi, Se ele vem até a ti, parce que c'est toi qui as la solution. é porque você que tem a C'est solução. pourquoi il est arrivé. É por isso que ele chegou. Donc, quand un problème t'arrive, Quando problema te chega, au lieu de pleurer, em vez de chorar, commence à célébrer. começa a Parce celebrar. que c'est toi qui as la solution. Porque é você que tem a solução. C'est pour ça que Dieu a dit, É por isso que Deus je ne diz, t'abandonnerai point. não te Je ne te abandonarei, délaisserai point. não te Car je suis descerei. avec toi Porque eu estou contigo tous les jours. todos os dias. Il est encore avec toi aujourd'hui. Ele ainda está contigo hoje. Donc, peu importe le problème, Não importa os c'est problemas. possible É possível que ce soit que esta ton noite Dieu te donne la o solution. teu Deus te dê a Parce solução. qu'il est avec toi. Porque Ele está Le contigo. Dieu que tu connais, O Deus que le conhece, Dieu que tu connais, o Deus que conhece, détermine ta condition, determina a tua détermine ton condição. miracle. Determina o teu milagre. Ceux qui connaîtront leur Dieu Os que conhecem seu Deus sont ceux-là não são qui vont aqueles expérimenter le progrès. que farão presas. Daniel 11, verset 32. Daniel 11, 32. Connais ton Dieu. Conheça o teu Deus. Ce n'est pas le titre, Não é o título, la fonction, a função, ton identité. a tua Tu dois identidade. savoir qui tu es. Tem que conhecer quem você é. D'abord, Primeiro, le diable sait qui tu es. o diabo sabe quem você é. Mais si tu ne sais pas qui tu es, Mas se você não sabe quem você é, le diable va te donner une fausse identité. o diabo vai te dar uma falsa identidade. C'est pourquoi tu vas voir, É por isso que vais ver. on va te donner des noms. Vai te dar nome. Quand il y a un problème, Quand há problema, on te donne des noms. te dá nome. Pourquoi? Por quê? Parce que tout le monde Porque todo mundo est libre é livre de donner une opinion. de dar uma opinião. Tout le monde Todo mundo est libre é livre de donner une opinion. de dar uma opinião. Mais l'opinion que Dieu te donne, Mas a opinião que Deus te dá, c'est ça qui importe pour toi. é isso que é importante para ti. Ils ont dit à Gédéon, Disseram a Gedeão, tu es le plus pauvre, tu és o mais pobre, abandonné, abandonado bas peuple, para o Povo. pelo povo. pauvre. Tu és povo. Amen. Amém. Mais quand l'ange vient, Mas quando o anjo il vem, n'a pas appelé pauvre. não lhe chamou Il pobre. dit, toi, vaillant guerrier. Você, gigante, valente. Alléluia. Amém. Toi, vaillant guerrier. Você, Va valente, gigante, avec la force que tu as. vai com a força que tem. Amen. Amém.
Ce Dieu-là, Esse Deus, tu le connais par information você lhe conhece pela informação ou par révélation? ou pela revelação? Par information Pela informação ou par révélation? ou pela Si c'est revelação? par information, Se é pela informação, le problème va continuer. o problema vai continuar. Mais si c'est par révélation, Mas se por revelação, je connais mon Dieu. eu conheço meu Deus. Il ne m'abandonnera jamais. Ele nunca me abandonará. Il ne vient jamais en retard. Ele nunca chega tarde. Il fait toutes choses bonnes Ele faz todas as à coisas son boas temps. ao seu Il ne tempo. ment jamais. Ele não mente. La Bible déclare, A Bíblia Dieu n'est declara: pas un homme pour mentir, Deus não é homem para ni un mentir, fils d'homme pour se nem repentir. filho de homem Ce para se qu'il a arrepender. dit, O que ele disse, il va le faire. ele vai fazer. Amen. Amém. Donc, si je connais mon Dieu, Se eu conheço meu Deus, deuxièmement, segundo, je dois persister. eu devo persistir. Il est trop tôt pour abandonner. É muito cedo para abandonar. Dis à ton voisin, Diga ao teu il vizinho: est trop tôt pour é abandonner. muito cedo para abandonar. Dis à ton voisin, Diga ao seu vizinho: il est trop tôt. é muito cedo. C'est trop tôt d'abandonner. É muito cedo para abandonar. Trop tôt d'abandonner. Muito cedo para abandonar. Pourquoi? Porque La vie est un combat. a vida é um combate. Abandonner, Abandonar c'est inviter la défaite. é convidar o fracasso. Ah, mais regardez, Amém. l'échec c'est quoi? O fracasso é o quê? L'échec c'est un événement. O fracasso é um evento. Amen. Amém. Regardez, tu as déjà Olha, marché. estás a andar. Depois cai. Amen. Amém. Comment les gens sauront que tu es tombé? Como é que as pessoas saberão que caíste? Quand tu vas rester là Quando você vai permanecer pendant longtemps, muito tempo, tu verras l'aide de pays amis você vai ver, pour venir. Lève-toi. levanta. Amen. Amém. Mais il y a quelqu'un, Mas há alguém, quand tu tombes, quando você cai, tu te relèves. você levanta logo. Amém. Yes! Donc le problème, Então o ce n'est problema pas que tu es tombé. não é que você caiu. Qu'est-ce qui se passe après que tu sois O tombé? que acontece depois de você ter C'est caído? ça le grand problème. É esse que é o Parce que problema. la vie est un combat. Porque a vida é um Le combate. diable te donne un coup, O diabo vai te dar um soco. tu te retrouves au sol. Você está no chão. Est-ce qu'on va siffler KO Será que vão apitar KO ou tu vas te relever? ou você vai se Ce levantar? soir, tu vas te Essa relever. noite você vai se Ce levantar. soir, tu vas te relever. Essa noite você vai se Ce levantar. soir, tu vas te Essa relever. noite vai se Ce levantar. soir, tu vas te Essa relever. noite vai se Ce levantar. soir, tu vas te Essa relever. noite vai se Ce levantar. soir, tu vas te Essa relever. noite vai se Ce levantar. soir, tu vas te Essa relever. noite vai se levantar. Donc, persiste. Então persista. Ton Dieu est avec toi. O teu Deus está contigo. Il est avec toi. Ele está contigo. Il est avec toi. Ele está contigo. Ne parle jamais défaite. Não fala Ne fracasso. parle jamais échec. Não fala Tu dois derrota. affronter le problème Você tem que confrontar o problema avec une opinion, com uma une opinião, mentalité, uma une mentalidade, perspective, uma perspectiva, une pensée positive. pensamento positivo. Amen. Amém. Si tu veux, Se você quer, tu peux. pode. Si tu veux, Se queres, tu peux. pode. Si tu veux te marier, Se você quer se casar, tu peux te marier. você pode se casar. Si tu veux voyager, Se você quer viajar, tu vas voyager. você vai viajar. Amém. Tu veux avoir des enfants, Quer ter filhos, tu vas avoir des enfants. você vai ter filhos. Si tu peux, tu vas. Se você pode, queres, pode. Là où il y a la volonté, Onde há vontade, il y a le chemin. tem o caminho. Amen. Amém. La Bible dit, A Bíblia diz, le juste tombe o justo cai une fois. uma vez. Combien de Não. fois? Quantas vezes? Combien de fois? 7. 7 fois. 7 vezes. Dieu lui-même, il sait Ele mesmo que sabe le juste va tomber que o justo vai cair plusieurs fois. muitas Mais vezes. seulement, Mas somente quand il tombe, quando cai, il va se ele relever. vai se levantar. Quand il tombe, Quando cai, il va se ele relever. vai se levantar. Quand il tombe, Quando cai, il va se ele relever. vai se levantar. Cette fois-ci, Certa tu vas vez, te relever pour toujours. você vai se levantar Tu para vas te sempre. relever pour toujours. Vai se levantar Tu para vas te sempre. relever pour Vai toujours. se levantar Tu para vas te sempre. relever pour Vai toujours. se levantar para Tu vas te sempre. relever pour Vai se toujours. levantar para Tu vas te sempre. relever pour Vai se toujours. levantar para sempre. Amen. Amen. Donc, persiste Persista et célèbre. e levanta. Célèbre. Celebra. Tu dois célébrer ton Dieu. Celebra teu Deus. Joseph, José, dans la prison, na prisão, pas d'espoir. sem esperança, Il n'a pas l'argent não tem dinheiro pour chercher un avocat. para procurar um advogado. Pas d'espoir. Sem Parce esperança. que celui qui l'a mis en prison É o que ele colocou preso. est une autorité du pays. É uma autoridade do país. Donc il n'y a pas moyen Não tem meio pour qu'il sorte facilement. para se sair Mais il facilmente. savait Mas ele que sabia. Dieu qui m'avait monté la vision O Deus que lhe mostrou a visão est fidèle. é fiel. Dieu là Aquele Deus ne veut jamais en retard. nunca chega tarde. Dieu là Aquele n'abandonne Deus jamais la vision. nunca abandona Parce a qu'il a visão. dit, Porque ele disse: je vais célébrer. eu vou. Non, non. À chaque fois Em cada que vez tu découvres la promesse de Dieu, que você descobre a promessa,
Deus, commence à célébrer. começa a celebrar. C'est la célébration Et de la découverte É a celebração, a descoberta, qui détermine l'intervention de Dieu. é que determina a intervenção. Dans Luc chapitre 1, Em Lucas 1, l'ange Gabriel, o anjo Gabriel, il a dit, ele disse, tu vas avoir un enfant. vais ter um filho. Comment ça va se faire? Como é que vai se fazer? Non, c'est pas ton problème. Não é o teu problema. Tu vas avoir un enfant. Você vai ter um filho. Dis Amen. Você diga amém. Il a dit Amen. Diz amém. C'est pas ton problème. Não é o teu problema. Ah, je n'ai pas de passeport. Não tem Je n'ai passaporte. pas l'argent. Não tem Je vais dinheiro. voyager comment? Vou viajar como? Tu vas voyager. Você vai viajar. Amen. Si Amen. c'est à pied, si c'est par route, Você- si c'est par avion ou par train, c'est pas ton problème. Não é o teu problema. Alléluia. Amém. Donc commence à célébrer. Começa a celebrar. Commence à célébrer. Começa a celebrar. Alléluia. Amém. Une personne de célébration Uma pessoa de est une celebração personne de faveur. é uma pessoa de favor. C'est pourquoi Joseph, É por isso parce José, qu'il célébrait dans la prison, porque ele celebrava na il prisão, a eu la faveur ele teve o favor d'être appelé depuis la, de ser depuis la chamado présidence. ali no palácio. C'est pas la peine de te lamenter. Não importa você se lamentar. Même là où tu te trouves dans la prison, Mesmo aí onde você se encontra preso, dans les blocages, nos bloqueios, c'est là où é ali le miracle va commencer. o milagre vai começar. Amen. Ton Amen. problème O teu problema est la matière première é a matéria-prima pour ton miracle. para teu milagre. Ton problème là O teu problema est la matière première é a matéria-prima pour ton miracle. para teu milagre. Commence à célébrer. Começa a celebrar. Quand tu découvres la promesse, Quando você descobre a promessa, commence à célébrer. começa a Ne celebrar. te lamente jamais. Não se queixa nunca. Ne te plains jamais. Nunca se queixa nunca. Alléluia. Amen. Ne te plains jamais. Nunca se queixa Ton nunca. Dieu n'est pas mort. O teu Deus não morreu. Il est fidèle. Ele é fiel. Il connaît tes problèmes. Ele conhece os teus Il connaît problemas. son plan qu'il a pour Ele toi. conhece o plano que tem Et para ce ti. soir, E essa noite, par cette communion, nessa comissão, la grâce a graça de célébrer de celebrar ta bénédiction, a benedição, a bênção, tu vas recevoir cette grâce. você vai receber essa Lève-toi graça. dans sa présence. Levanta-te na sua Lève-toi presença. dans sa présence. Levanta-te na sua presença. Commence à célébrer l'éternel. Começa a celebrar o Senhor. Seigneur, je te remercie. Senhor, eu te agradeço. Parce que 2015 Porque 2015 ne va pas finir não vai acabar comme elle a commencé. como começou. Je sais Eu sei que mon Rédempteur est vivant. que o meu Redentor está Il vivo. se lèvera Ele se en levantará dernier lieu. no último Il tempo. s'élèvera. Ele se En dernier levantará lieu. no último Il va momento. surprendre Ele vai surpreender mes ennemis. os meus Il va inimigos. surprendre Ele vai surpreender mes adversaires. os meus Elle est adversários. commence à célébrer. Levanta a mão, começa a celebrar. Commence à célébrer. Começa a celebrar. Commence à célébrer. Começa a celebrar. Commence à célébrer. Começa a celebrar. Remercie le Seigneur. Agradeça ao Senhor. Ta saison A tua estação de faveur est arrivée. de favor chegou. Ce soir, Essa noite, la faveur de Dieu ao favor de Deus va te localiser. vai te localizar. Ce soir, Essa noite, la faveur de Dieu o favor de Deus va te localiser. vai te localizar. Ce soir, Essa noite, la promesse pela promessa, va s'accomplir dans ta vie. vai Va s'accomplir dans ta vai vie. se cumprir na tua vida. Va s'accomplir dans ta Vai vie. se cumprir na tua vida. Va s'accomplir dans ta vie. Vai se cumprir na tua Va vida. s'accomplir dans ta vie. Vai se cumprir na tua vida. Le Kessi Kako Babilabo. Aleluia. Zakabilabo. Alléluia. Seigneur, je te bénis. Pai, eu te agradeço. Je te bénis. Eu te abençoo. Comme Marie, Como Maria, je célèbre eu celebro ta fidélité. a tua fidelidade. Oh mon Dieu, Oh, meu je Deus, te loue. eu te louvo. Je t'élève. Eu te Je elevo. te magnifie. Eu te magnifico. Tu es fidèle. Tu és fiel. Tu as étendu tes yeux Você Ton estendeu regard. teus olhos, teus milagres vers moi. em mim. Tu as considéré Você considerou ton serviteur o teu servo dans son plus bas niveau. no seu nível mais baixo. Je te bénis, Eu te abençoo. te célèbre, Eu te celebro. te célèbre. Eu te celebro. Remercie le Seigneur. Agradeça ao Senhor. Remercie le Seigneur. Agradeça ao Senhor. Il ne vient pas en retard. Ele não chega tarde. Il est de ton côté. Ele está do teu lado. Il est de ton côté. Ele está do teu lado. Il est de ton côté. Ele está do teu lado. Il est de ton côté. Ele está do teu lado. Il ne t'a pas abandonné. Ele não te abandonou. Au nom puissant de Jésus, tu as ainsi prié. Em nome poderoso de Jesus, assim oraste. Donc, plus question de te plaindre. Não deve mais se queixar. Quand tu te plains, Quando você se queixa, tu jettes l'éponge. você Tu, deita, tu abandonnes. você abandona. Ne te plains jamais. Nunca se queixa. Quand tu te plains, le diable célèbre. Quando você se queixa, o diabo Ton celebra. Dieu n'est pas mort. O teu Deus não Il morreu. ne vient pas en retard. Ele não chega Il est tarde. en train de travailler pour toi. Ele está a trabalhar por ti. Mais sa vitesse Mas a sua est velocidade déterminée é determinada par ton comportement. pelo teu Quand comportamento. tu te plains, Quando você se queixa, tu le ralentis. você torna-lhe Quand tu célèbres,
Quando você tu lui celebra, donnes la vitesse. você lhe dá Donc ta velocidade. célébration A tua celebração est comme le carburant é como combustível pour Dieu. para Deus. Alléluia. Amen. Et ce soir, Essa noite, je vois le Seigneur. eu vejo o Nous Senhor. allons célébrer au pluriel. Quando vamos celebrar no plural, Dieu va te visiter. Deus vai te visitar. Toute maladie qui est venue avec toi, Toda doença que veio contigo, quand tu vas danser, quando vais la dançar, maladie va partir. a doença vai ir. Les douleurs As dores vont sortir. vão sair. Lorsque tu vas transpirer, Quando vais transpirar, la maladie a doença sortira par la sueur. vai sair pelo Si c'est toi, suor. dis un bon amen. Se tu diga um bom amém. Mais ta relation avec Jésus, Mas a tua relação com Jesus c'est ça qui détermine é isso que determina qu'est-ce qui se passe. o que se Comment passa, Dieu va intervenir. como Deus vai intervir. Tu es ici. Você está aqui, Tu sais dans ton cœur, você sabe no teu tu n'es coração pas né de que nouveau. você não nasceu de novo Nous voulons ainda. prier pour toi. Vamos orar para ti. Lève ta main droite. Levanta tua mão direita. Lève ta main droite. Levanta tua mão Oh, tu es direita. béni. Tu es béni, mon Você frère. é abençoado, meu irmão. Aujourd'hui, Dieu va changer ton nom. Hoje Deus vai mudar teu nome. Lève ta main. Levanta tua mão. Viens vite devant. Vem aqui em frente. Tu veux donner ta vie à Jésus. Quero dar a tua vida a Jesus. Si tu n'as pas Jésus, Se você não tem Jesus, ta vie sera remplie de problèmes. a tua vida estará cheia de problemas. Une vie sans Christ Uma vida sem Jesus est remplie de crises. está cheia de Tu crises. es encore là-bas, Se você ainda está ali, tu n'as pas Jésus. você não tem Jesus, Personne ne va te dire oh, ninguém vai te si falar tu as Jésus ou pas. se você tem Jesus ou Dans não. ton cœur. O teu coração. La Bible dit, A Bíblia diz, l'Esprit du Seigneur o Espírito do Senhor témoigne dans notre esprit testemunha no nosso que nous espírito sommes des enfants de Dieu. que nós somos filhos de Donc, Deus. s'il n'a pas ce témoignage, Se você não tem esse il testemunho, faut venir devant. é melhor vir aqui. Il faut venir devant. É melhor vir Parce aqui. qu'aujourd'hui Porque hoje marque un nouveau tournant faz uma nova virada dans ta vie. na tua vida. Amen. Amém. Tu es encore là-bas, Você ainda está ali? viens vite devant. Vem aqui em frente. Allez, vous qui êtes devant, Vocês que estão em frente, levez votre main droite. levanta as vossas mãos direitas. Votre main droite. As vossas mãos direitas. Dites après moi, Diga depois de mim, Seigneur Jésus. Senhor Jesus. À haute voix, Seigneur Jésus, Com alta voz, Senhor Jesus. j'ai écouté ta parole. Ouvi a tua palavra. Je suis un pécheur. Eu sou pecador. Pardonne-moi mes péchés. Perdoa-me os meus pecados. Lave-moi par ton sang. Lava-me pelo teu sangue. Fais de moi un enfant de Dieu. Faça de mim filho de Deus. Aujourd'hui, Hoje je te reçois eu te recebo dans ma vie. na minha vida. Sauve-moi. Salva-me. Délivre-moi. Liberta-me. Merci Seigneur. Obrigado, Jesus. Tu m'as pardonné. Você me perdoou. Tu m'as lavé par ton sang. Você me lavou pelo teu Je sangue. suis né de nouveau. Eu sou nascido de novo. Né pour vaincre. Nascido para vencer. Au nom de Jésus-Christ. Ao nome de Jesus. Amen. Amém. Attends, je vais prier pour toi. Espera, vou orar para si. Père éternel, Pai eterno, merci pour ta grâce obrigado pela tua graça qui a localisé ces que soeurs, localizou esses irmãos. tes filles, tes enfants. Eu santifico teus filhos. Que ta main Que a tua mão s'étende sur eux. seja estendida sobre À partir de eles. ce soir, A partir dessa noite, Seigneur, Senhor, ils sont nés de nouveau. eles são nascidos de novo. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, prends le contrôle de leur vie. toma controle das suas vidas Efface leur nom e apaga os seus nomes dans le livre de la mort. no livro da morte. Écris leur nom E escreva os seus dans le livre nomes de la vie no livro da qui se vida trouve au ciel. que está no céu. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Ouvrez vos yeux. Abram vossos olhos. Donc, félicitations. Parabéns. Vous êtes nés de nouveau. Vocês são nascidos de Là où novo. vous êtes là, Onde vocês estão? il n'y a plus de péché dans votre Já vie. não há pecado nas vossas Je viens de vidas. vous pardonner tous vos péchés. Deus já acabou de vos perdoar vossos C'est pour pecados cela. todos. E por isso, Vous commencez par prendre la communion. você começa tomando a ceia Et dimanche prochain, e próximo domingo on va aller vous baptiser. vocês serão batizados. Amen. Amém? Seigneur, c'est ta Bible. Donne-leur la communion. Senhor, essa mesa é Ça, c'est le corps abençoada. de Jésus. Esse é o corpo de Jesus. Ça, c'est le sang de Jésus. Esse é o sangue de Jesus. Amen. Donne-leur la communion, s'il vous plaît. Dá-lhe a Santa Ceia, faz favor. Étends ta main vers la table. Estando a tua mão na mesa, Toma Santa Ceia. Et au corps de Jésus. c'est o corpo de Jesus. Et au sang de Jésus. C'est le sang de Jesus. Par te laver. Par Por te te limpar. laver, por te laver.